A dúvida que nunca foi 100% esclarecida. É possível medir inteligência? Medir a inteligência da pessoa? Não tem como medir. Ai, como assim? Ah, é tão difícil de responder isso. Com fita métrica. Um teste que completa um século de criação diz que é sim possível medir a inteligência em números. O que esses personagens têm em comum? Todos eles fizeram o teste de QI. Agora, veja se você mata essa charada. O roqueiro Roger tem o QI menor que o jogador de xadrez Melão. O cientista Albert Einstein tem o QI maior que Rodrigo, da banda Detonautas. O presidente George Bush tem o QI menor que Roger. Melão tem o QI maior que o detonauta Rodrigo. Roger tem o QI menor que Einstein e maior que George Bush. A pergunta é, quem ficou em segundo lugar se Einstein tem o QI mais alto? Se você respondeu o jogador Melão, acertou! Desafios como este foram a base do primeiro teste de QI, criado em 1905 pelo francês Alfred Binet. O teste era aplicado em crianças para descobrir quais as tarefas mais adequadas para cada faixa de idade. Se alguém conseguia resolver um problema que estava no teste aplicado aos mais velhos, era considerado mais inteligente. Isto aconteceu com Hindenburg Melão Jr., o melãozinho da Dona Linai. Tinha facilidade demais de aprender as coisas, né? Que ele aprendia muito rápido. Hoje, Melão aparece no livro dos recordes como o maior jogador às cegas de xadrez. Tabuleiro número 1, cavalo C6. Bispo C4. O recorde foi enfrentar 9 adversários ao mesmo tempo e prever que iria vencer todos em 12 jogadas. O QI do rapaz? 200. Com base na escala Stanford-Binet, o QI considerado normal vai de 90 a 109. Acima de 140 é um resultado que só 1% da população mundial alcança. Mas quais serão os pontos fracos de um gênio? Se você pedir para ele andar 3 quarteirões e virar à esquerda, ele se perde. E em casa? A gaveta é isso aqui, ó. É isso aqui. Mágicas e mágicas. E tudo bagunçado, né? Porque ele é bem desorganizado. Mágica também é paixão de outro geninho, o cantor Roger, do Traje a Rigor. Roger tem o QI altíssimo, está naquele 1% da população mundial com QI acima de 140. Eu era primeiro da classe o tempo inteiro. Roger revela, usa o raciocínio lógico em vários momentos da carreira. Tanto na habilidade de aprender o próprio instrumento, ou aprender como tudo aquilo funciona, como compor. Durante o show, perceber se a plateia está gostando, não está gostando, fazer as modificações necessárias, tocar a música um pouco mais rápido ou mais lento. Existem outras formas de inteligência, por exemplo, existe a inteligência musical, existe a inteligência artística. E essas pessoas são capazes de produzir muito, têm um interesse muito grande pelas coisas nas quais elas estão ocupadas fazendo. O Fantástico convidou a banda Detonautas para fazer um teste de QI. O problema é que é muito diferente um do outro. Assim. A lógica é não ter lógica. Resultado, a média de QI foi 108. Rodrigo, o guitarrista da banda, se destacou, 133. Internet, música, compositor, escreve letra, música, todo mundo tem as suas aptidões, mas ele realmente é um camaleão dentro da banda. 40 minutos, são, sei lá, 30 questões. Então você tem que partir para o que você sabe. Se você tem alguma dúvida, começou a questionar, não sabe fazer, vai para outra. Quando acabou esse teste, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, se não fosse a música, eu tava... Não existe pessoa burra, não. Nós somos uma espécie que estamos equipados para ser inteligentes, apresentar comportamentos inteligentes e funcionar inteligentemente. Então, não existe essa possibilidade. Até porque uma das diferenças da espécie humana para as outras espécies é que nós temos a comunicação. Ainda há empresas que aplicam testes de QI em candidatos a emprego para saber quais são as aptidões de cada um. Assim fica mais fácil saber que tipo de tarefa eles poderão cumprir com eficiência. Quando a empresa manda um candidato para fazer uma avaliação, ela quer saber isso, essa diferença que existe, esse potencial maior para desenvolver uma atividade ligada, por exemplo, à matemática, ligado a alguma coisa que necessite de uma atenção concentrada mais alta,
que necessite, por exemplo, de memorizar coisas com mais facilidade. O que é importante é o seguinte, o QI mede um potencial, uma possibilidade, mas na verdade, assim, o que a pessoa vai fazer com esse número, eu posso usar esse potencial para me envolver com as pessoas, para fazer coisas para as quais eu tenho habilidade, ou se eu for uma pessoa doente, uma pessoa infeliz, eu vou tender a usar as minhas habilidades contra mim. Então, tem pessoas que insistem em fazer coisas para as quais elas não têm a menor vocação. Seu sucesso depende de você. O meu caminho me levava a acreditar que eu estava certo, que eu era esperto e coisa e tal. Cara sinistro das horas...